Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza da turma de EJA. Eu sou o professor PH e na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre as células, que são as unidades básicas da vida. As células são as unidades que formam o corpo dos seres vivos, exceto dos vírus, que não possuem estrutura celular. Todos os organismos do nosso planeta só possuem vida por conta das reações químicas que acontecem dentro de suas células. Esse conjunto de reações químicas é chamado de metabolismo. É justamente o metabolismo de dentro das células que garante o funcionamento constante do nosso corpo. É interessante ressaltar que a citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Os seres vivos podem ser classificados de acordo com o número de células que os constituem. Os seres unicelulares são aqueles em que o seu corpo possui apenas uma única célula, como, por exemplo, as bactérias e os protozoários. Os seres pluricelulares são aqueles em que o seu corpo possui inúmeras células, como, por exemplo, os animais e as plantas. Também existem alguns grupos de organismos que possuem representantes unicelulares ou pluricelulares. Isso pode ser observado, por exemplo, em algas e fungos. A descoberta das células ocorreu em 1665, quando o cientista inglês Robert Hooke observava uma cortiça vegetal, que é uma casca de árvore, utilizando o seu microscópio. Hooke percebeu que a cortiça era constituída por inúmeros compartimentos vazios, que deu o nome de célula. A palavra célula, em latim, significa espaço vazio. Porém, na realidade, o que Hooke estava observando eram apenas os contornos de células mortas e vazias, desprovidas do seu conteúdo interior, pois a cortiça era uma estrutura vegetal morta. Hoje sabemos que a célula não é uma cavidade vazia e que dentro dela existem diversas estruturas realizando o metabolismo. A invenção dos microscópios modernos possibilitou o estudo mais aprofundado sobre as células. Esse instrumento teve grande importância para a citologia, permitindo a descoberta de várias estruturas celulares. Existem dois tipos básicos de microscópios modernos. O microscópio óptico, que funciona usando lentes e luz para aumentar a imagem dos objetos, e o microscópio eletrônico, que funciona ligado a uma tela de computador e consegue aumentar em milhares de vezes a imagem dos objetos, sendo mais potente que o microscópio óptico. Na natureza, existem dois tipos básicos de células entre os seres vivos: a célula eucarionte e a célula procarionte. A célula eucarionte ocorre em animais, plantas, fungos, algas, protozoários e no ser humano. É o tipo de célula mais evoluída e bem maior se comparada à célula procarionte. Já a célula procarionte é encontrada apenas no grupo das bactérias, sendo uma célula menor e com menos estruturas. As células humanas são células do tipo eucarionte e apresentam diversas formas e funções distintas. Essa função de cada célula se relaciona com seu formato. No desenho temos alguns exemplos de células do corpo humano, como os leucócitos, que são as células de defesa do nosso sangue, as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, os miócitos, que constituem os músculos, o neurônio, que é a célula do nosso sistema nervoso, e os epitélios, que são um conjunto de células que formam a nossa pele e outras partes do corpo. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até a nossa próxima aula.